Agora, olha só esse ponto aqui, que é bem interessante para a gente que fez o estudo em Daniel. Deus ordenou como os serviços do santuário deveriam ser realizados, estabelecendo como os sacrifícios e ofertas deveriam também ser realizados. No livro de Levítico, nós temos a relação de todos estes sacrifícios e ofertas. Tá? No livro de Levítico, ele vai dar todos os sacrifícios que tinham que ser feitos, holocaustos, oferta pelo pecado, oferta de paz. Tem toda uma descrição de como esses sacrifícios e essas ofertas deveriam ser feitas. E aqui a gente vai observar dois ritos em específico. Tá? O primeiro deles, ele está lá em Êxodo, capítulo 29, a partir do verso 38. E esse aqui é um ponto interessante. Lá em Êxodo, capítulo 29, verso 38, está escrito assim, ó, eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Esse sacrifício que era realizado regularmente significa o quê? Um sacrifício que era realizado todos os dias. Era um sacrifício que não cessava. Ou seja, todos os dias, 2 cordeiros precisavam ser sacrificados, um pela manhã e um outro ao entardecer. E o que significava esse sacrifício? Esse sacrifício era um sacrifício que era realizado, que comunicava ao povo que o perdão de Deus estava disponível. Quando esse sacrifício era realizado, né, o povo olhava para o santuário e sabia que o perdão de Deus estava disponível. Então, se ele cometesse qualquer pecado, né, que não fosse uma ofensa grave, ele podia olhar para o santuário, que lá naquele momento o sacrifício estaria sendo feito, ou da tarde ou da manhã. E ali ele teria o perdão dos seus pecados. E esse é um ponto interessante, tá, meus irmãos? Não é qualquer pecado que você fazia que você ia lá e sacrificava um animal no santuário, né? Eram apenas ofertas pelo pecado, né, que são ofensas grandes, vamos dizer assim. Então, para aqueles pecados que você cometia, né, um pouquinho menos graves, né, você tinha esse perdão contínuo através do sacrifício que era feito. Então você podia olhar para o santuário, ver lá que estava sendo feito esse sacrifício e ter o perdão dos seus pecados. Esse termo regularmente, ou seja, né, sacrifício contínuo que não cessava, ele tem relação direta com Daniel capítulo 8, no verso 11. Quando nós fizemos o estudo de Daniel capítulo 8, nós vimos que o chifre pequeno, que representa Roma papal, o que ela ia fazer? Ela ia se engrandecer contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então a gente vê aqui que nas profecias de Daniel, o poder representado por Roma papal, ele ia atacar o quê? O sacrifício contínuo e ia deitar o santuário por terra. Quando a gente olha todo o rito do santuário e vê que aquilo era uma figura do que Cristo iria fazer, tá certo? Então aquele sacrifício que ocorria regularmente, agora não existe mais sacrifício, mas Cristo habita no santuário celestial e ele está a todo momento disposto para perdoar os nossos pecados. Tá certo? A qualquer momento que a gente cometer qualquer ofensa, a gente pode se dirigir a Deus em oração, confessando os nossos pecados, e ele vai nos perdoar. A gente viu que lá em Daniel capítulo 8, 11, né, o poder representado por Roma papal, ele faz um ataque a esse sacrifício. Como que ele fez o ataque a esse sacrifício? Tirando, né, essa função de perdoar pecados de Deus. E ele comunicou a quem? Ao sacerdote, né? Ou seja, eles tomaram aquilo que era do Antigo Testamento e mantiveram, né, esquecendo que depois de Cristo, tudo aquilo que era realizado no santuário ficou para trás, aquilo se tornou sombra, né? Era sombra do que haveria de acontecer. Então, quando, né, Roma papal fala, olha, o sacerdote, o padre agora, ele pode ouvir a confissão dos pecados e perdoar, o que ele faz? Ele tira o sacrifício contínuo de Cristo no santuário celestial. Tá certo? Então, quando eu coloco alguém, um ser humano, pecador, tão pecador como nós, com a autoridade de perdoar pecados, eu tiro essa prerrogativa de Deus, e o que eu faço? Eu tiro o sacrifício contínuo, ou seja, essa intercessão que Cristo faz por nós. Né? Eu deito por terra a sua função no santuário. Então a gente percebe aqui que a ligação com Daniel 8, ela é tremenda. Tá certo? Essa questão do sacrifício contínuo, né? O sacrifício regular, ela está diretamente ligada com Daniel capítulo 11, quando Roma papal ataca essa questão
de perdoar pecados, né? Ela toma para si aquilo que pertence somente a Deus. Somente Deus que perdoava o pecado. Mas quando o Roma Papal diz que qualquer padre, qualquer sacerdote pode perdoar os pecados, ele está atacando diretamente o sacrifício de Cristo. Um outro ponto importante que a gente precisa ver aqui no ritual do santuário é aquele que está em Levítico 16, tá bom? Lá ele tem uma descrição completa do dia da purificação, o dia do juízo, ou também mais conhecido como Yom Kippur. Aqui eu vou passar rapidamente a respeito desse rito, tá bom? A gente não vai ver no detalhe. Mas esse rito do dia da purificação, o que ele apontava? Ele apontava para a obra em que Deus um dia iria realizar juízo sobre toda a terra. E ele iria acabar de uma vez por todas com o pecado e com todo o mal. Tá certo? Então, dentro do santuário, você tinha aqueles sacrifícios regulares, você tinha esse sacrifício que acontecia o dia inteiro, né? Sempre com o cordeirinho sendo morto na parte da manhã e na parte da tarde, que concedia, né, perdão contínuo ao povo. E você tem esse rito que ocorria uma vez só no ano, que era o dia da purificação. E esse dia da purificação, ele apontava para o dia em que Deus vai julgar toda a terra. E ele vai eliminar de uma vez por todas o pecado e o mal. Então, o que tem lá no Levítico 16? Está escrito assim, ó. Deus diz a Arão para não entrar a qualquer momento no lugar santíssimo. Lembra que eu comentei? O lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele só podia entrar 2 vezes. A primeira vez, quando ele assumiu o cargo, tá certo? Como sumo sacerdote. E ele entrava uma vez por ano no dia da purificação. Então, essa aqui é uma ordem de Deus. Não entrar no lugar santíssimo a qualquer momento. Para quê? Para que não morra. Porque ele, Deus, né, aparecerá na nuvem sobre o propiciatório. Ou seja, Deus, ele manifestava a sua presença sobre a tampa da Arca da Aliança. Lembra que a gente falou que a Arca da Aliança representava o trono de Deus? Deus, ele manifestava ali a sua presença, que é a chamada Shekinah, né, a presença de Deus. É uma glória que ficava em cima da tampa da Arca da Aliança. Então, o sumo sacerdote não podia entrar lá, porque se ele entrasse lá qualquer dia, ele poderia morrer. Tá certo? Ele só podia entrar lá no dia da purificação. Por quê? Ele podia entrar no dia da purificação? Porque ele realizava esse rito, ó. Da congregação, ele tomava 2 bodes para expiação do pecado. O bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor será oferecido para expiação do pecado. Então ele pegava 2 bodes, jogava a sorte, e um desses bodes era escolhido para ser sacrificado por expiação do pecado. Tá? Esse era o bode do Senhor. Esse representava, né, a Cristo. O sangue do bode da expiação pelo povo será levado para o lugar santíssimo. Lembra? Ele só pode entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, nessa ocasião, depois de ter feito um sacrifício. E o sangue será aspergido sobre o propiciatório, ou seja, sobre a tampa da arca, e também perante a face do propiciatório. O que significa isso aqui, meus amigos? Isso aqui é muito emblemático. Lembra que o sacrifício é para a expiação do pecado, tá certo? É para o perdão dos pecados. Então, a ideia é que quando é feito o sacrifício, aquele sangue representa o pecado. Tá certo? E o que o sumo sacerdote fazia? Ele entrava no lugar santíssimo e com esse sangue, o que ele fazia? Ele aspergia o sangue sobre a Arca da Aliança. O que isso representa, então? Que Deus estava recebendo sobre si, sobre ele próprio, o quê? O pecado do povo. Aquele pecado que era do povo, agora estava recaindo sobre quem? Sobre Deus. Que é exatamente aquilo que Cristo fez por nós. Tá certo? E aí, então, depois que ele fazia isso, ó, deste modo será feita a expiação, ou seja, a purificação, pelo santuário por causa das suas imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Havendo acabado de fazer a expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e o bode irá receber todas as iniquidades, transgressões e pecados, e o enviará ao deserto. Nesse dia será um dia solene de aflição, porque naquele dia se fará expiação por todos, para purificar-vos. Ao final, todo acampamento, nação e santuário são purificados. O pecado não é somente perdoado, mas banido do meio do povo. Então, resumindo, você tinha 2 bodes, você tirava da congregação e você jogava sorte para aqueles 2 bodes. 2 ou 1, né? E aí, um bode seria para o Senhor. Então, esse bode do Senhor, ele era sacrificado
por todo o povo, tá certo? E depois, com o sangue desse bode, o que era feito? Era feita a expiação dos pecados do povo e também pelo santuário. Ou seja, através desse sacrifício, os pecados que ficavam registrados no santuário durante o ano, né, toda vez que uma pessoa cometia um pecado, ia lá, fazia o seu sacrifício, o sangue era aspergido lá no véu, né? É como se os registros do pecado daquela pessoa ficassem no santuário. Mas nesse dia da purificação, o que acontecia? O processo inverso. O sacrifício que era feito pelo bode era o quê? Para remover o pecado do santuário. Então, todos aqueles registros de pecados que haviam sido cometidos durante o ano pelo povo, agora eles estão simbolicamente sendo retirados do santuário. E o que acontece? O sumo sacerdote começa no lugar santíssimo, passa para o lugar santo, até chegar no pátio. E cada um desses lugares vai sendo purificado. No final, o que ele faz? Ele pega, coloca as mãos sobre aquele bode que não foi sacrificado, e ali ele passa os pecados para aquele bode. Ele coloca a culpa daqueles pecados sobre aquele bode. E então esse bode, ele é levado para o deserto e ele é deixado lá no deserto até que ele morra. E quando ele morre, morre junto os pecados com ele. Percebe? Dessa maneira, o que acontecia? Todo o santuário e todo o acampamento do povo de Deus, ele era purificado. E ali o povo agora podia começar mais um ano diante do Senhor. Então esse ritual simbolizava o quê? O dia em que o próprio Deus vai realizar um juízo onde ele vai julgar toda a terra. E ao final desse juízo, o que vai acontecer? Todo o pecado vai ser eliminado, ele vai ser removido. Não vai existir mais dor, não vai existir mais sofrimento, não vai existir mais morte, porque o pecado ele vai ser de uma vez por todas aniquilado. Então esse ritual, né, o dia da expiação, o dia da purificação, era um evento solene, né? Ele acontecia uma vez por ano e o povo todo ficava apreensivo para aquele evento, né? Porque eles queriam que ao final o pecado fosse perdoado, que tudo ocorresse bem, né? Que o sumo sacerdote conseguisse realizar o rito e ao final todas as suas impurezas seriam removidas ali das suas vidas. E esse ponto que a gente acabou de falar do juízo é exatamente o ponto que nós vimos lá em Daniel capítulo 8 e capítulo 9. Esse ritual que acontecia no santuário prefigurava o quê? O juízo que vai acontecer no santuário celestial. E quando nós estudamos os capítulos 8 e 9 de Daniel, nós vimos lá em Daniel capítulo 8, verso 14, que um anjo conversava com outro e perguntava até quando iria continuar toda, né, essa assolação, até quando iria continuar existindo essa injustiça e até quando o nome de Deus ia ser profanado. E aí um santo respondeu para o outro. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, aqui em Daniel 8, nessa visão que Daniel tem, ele tem um vislumbre de quando se iniciaria o dia do juízo, o dia da purificação no santuário celestial. E quando nós estudamos também o livro de Daniel, nós chegamos, né, à data que esse início que Cristo está realizando no santuário celestial, ela começou no ano de 1844. Para ser mais preciso, dia 22 de outubro de 1844. A partir dessa data, Cristo entrou no lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote para realizar o juízo, para realizar o dia da purificação. Quando ele sair desse lugar santíssimo, ele vai colocar fim em todo o mal, todo o pecado e toda injustiça. E olha só que coisa tremenda, né? Então a gente vê que o ritual do santuário, e principalmente o dia do juízo, ele está diretamente relacionado com Daniel capítulo 8 e 9. Tá certo? E o que nós vimos lá em Daniel capítulo 8? Ó, em 1844 começou o juízo, tá certo? E no tempo em que nós estamos vivendo até a volta de Jesus, esse juízo está em andamento. Ou seja, neste exato momento está ocorrendo um juízo celestial. Cristo está julgando casos neste momento no santuário celestial. Tá bom? E olha aqui, ó. Em Apocalipse, no capítulo 11, no soar da 7ª trombeta, é anunciado o fim do juízo celestial. Tá certo? E olha o que diz lá em Apocalipse 11, no verso 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam:
Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Percebe? Que no final do juízo, o que acontece? Todo o mal é eliminado e Cristo passa a reinar para sempre, no mundo onde não vai mais existir pecado. No verso 18 diz o seguinte: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam o quê? Julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Percebe que no final desse juízo, o que vai acontecer? Cristo ele vai reinar para sempre, ele vai dar o galardão dos profetas, dos seus servos e dos seus santos, aqueles que temem o seu nome, e ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Ele vai destruir aqueles que permanecem ainda apegados ao desejo de pecar, né? Em fazer o mal, em praticar a iniquidade. E olha lá que coisa interessante no verso 19 que diz: e abriu-se no céu o templo de Deus. Lembra que a gente viu essa passagem lá anteriormente? João teve a visão do templo de Deus no céu. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Lembra que a gente falou? A arca da aliança ficava no lugar santíssimo. E quando era realizado o dia da purificação, o sumo sacerdote ia até onde? No lugar santíssimo, em frente à arca da aliança. Então essa visão que João está tendo aqui no capítulo 11 de Apocalipse, ele está retratando o fim do juízo celestial. Que é o momento em que Cristo terminou o seu juízo e agora ele sai para recompensar os seus servos e para trazer, né, a recompensa daqueles que continuaram na iniquidade, que continuaram praticando a maldade. Então abriu-se o céu, o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Então aqui João ele tem a visão do final do juízo que está acontecendo no santuário celestial. Juízo este que começou em 1844.